Pode. Boa noite! Eu sou a Aline Santos e aqui ao meu lado essa mulher elegante é a Cíntia Tolosa. A gente está aqui hoje para conversar sobre educação inclusiva. E para quem não conhece a Elos Educacional, a Elos é uma consultoria educacional de formação de professores e gestores presente em 24 estados. E o propósito dessa conversa é porque educação inclusiva é um tema que é bastante questionado, ele suscita uma série de desafios. Então eu já quero te convidar, você que está assistindo aqui a gente, a mandar suas dúvidas, contar a sua história, o que você já viu de interessante, aquilo que você já se sentiu muito desafiado para trabalhar com inclusão, para a gente conversar na próxima meia hora. Então corre, manda mensagem que a equipe aqui está atenta para compartilhar todas as contribuições de vocês. E aí, para aquecer essa conversa, quero aqui chamar essa mulher que é educadora, experiente, especialista em educação inclusiva, para comentar a primeira pergunta. Nós duas, né, Aline? Só eu, né? Então, é interessante essa questão da educação inclusiva, não? Pensando assim, que eu sou professora de raiz porque nasci na escola, minha avó era professora, minha mãe é professora, eu sou professora e adoro, e quem é professor, quem é educador sabe bem do que eu estou falando. Então, o que é educação inclusiva, Aline? Por que é tão nevrálgica essa situação? Por que incomoda tanto falar sobre isso? Pensando que estamos em setembro, que é o mês da inclusão. E por que o mês de setembro é tão especial, né? No mês de setembro a gente tem uma série de datas que celebram, né, que trazem uma agenda política de direitos das pessoas com deficiência. Dia 21, por exemplo, foi o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência e uma das pautas que são discutidas é a questão da educação inclusiva. Agora, respondendo sua pergunta, por que ela, né, nos desafia tanto, né? A gente incomoda, não incomoda, Aline? Falar sobre isso em alguns momentos. Por quê? Pensando que a palavra incômodo é sair do cômodo, é mudar aquela situação comum que a gente está. Educação inclusiva a gente geralmente atribui à educação, né, à inclusão de pessoas com deficiência. Mas quando a gente olha para o conceito mesmo do que é educação inclusiva, ela fala daqueles que estão fora e precisam entrar. E esses que estão fora, né, a gente considera do público tradicionalmente invisibilizado, a gente considera as pessoas com deficiência, mas ao longo do percurso escolar, por exemplo, não são só as crianças com deficiência que não aprendem, não é mesmo? Que sempre, né, ficam de fora durante o seu processo educacional. Você, por exemplo, se sente 100% incluída em todos os espaços que você frequenta? E é bem interessante que você pergunta, porque eu fui uma criança que tive muita dificuldade em aprender. Sabe por quê? Porque eu aprendi, fui alfabetizada na Argentina. Quando cheguei aqui no Brasil, tinha língua portuguesa. Juntava os dois, dava um nó na minha cabeça e eu tive muita dificuldade de aprendizado. Mas isso quer dizer que eu precisava, era público-alvo, seria uma criança com deficiência, Aline? Não, e aí nesse caso é importante a gente olhar o que é a deficiência, né? O que significa a deficiência. Segundo a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, ela traz a definição da deficiência, que é uma combinação de dois fatores. Tem os impedimentos de longo prazo, que é aquilo que a gente conhece comumente como laudo, né? Aquilo que é a característica da deficiência física, intelectual, visual, em combinação, em interação com as barreiras para que essa pessoa viva plenamente com a autonomia da vida em sociedade. Então essa deficiência ela nunca vai estar no indivíduo, ela vai estar sempre na barreira. Você está me dizendo que para eu ser uma pessoa com deficiência, isso tem que ser um longo prazo. Se eu tiver, por exemplo, se eu quebrar o meu braço, isso não significa que eu tenho uma deficiência, sim, é algo momentâneo, mas que não me impede de fazer diversas coisas, é isso? É isso. E quando a gente olha para as barreiras, por que é importante a gente pensar e avaliar de que essa deficiência ela não está nesse indivíduo? Porque se a gente pensa, por exemplo, uma pessoa que é usuária de cadeira de rodas, em um ambiente que é todo de escadas. Sim. Quando a gente pensa no espaço arquitetônico, por exemplo, que contemple a circulação dessas pessoas com autonomia, a deficiência, nesse caso, ela desaparece.
Mas também é importante a gente não cair numa armadilha de achar que o fato de ter pessoas com a mesma deficiência significa que elas demandem recursos ou tenham as mesmas, interação com as mesmas barreiras. Tem coisas que são comuns, né, a diferentes grupos, mas não necessariamente isso o define quanto indivíduo ou, né, tá posto ali, já tá, que a gente consegue antecipar tudo que ele vai precisar. Por isso que muitas vezes, quando nós pensamos numa criança, por exemplo, com síndrome de Down, elas não são todas iguais, não tem uma forma específica, um modelo específico, porque do mesmo jeito que você se relaciona com o seu par, com o seu namorado, com a pessoa com que você se relaciona de uma maneira diferente com que eu me relaciono com o meu, as pessoas, cada pessoa com síndrome de Down tem as suas especificidades. Não adianta juntar um relacionamento de um e levar para o outro. E tem outra coisa, né? Existe a diversidade dentro da própria deficiência, né? Então, nem todas as pessoas surdas são usuárias de Libras, nem toda pessoa cega é usuária de Braille. Então, a gente precisa enxergar aquele indivíduo antes da deficiência. E eu quero aproveitar para pedir para você que está acompanhando a gente, para mandar um oi, dizer de onde você é, para a gente ver aqui quem que está animado nessa conversa. E eu já quero receber pergunta. A gente já recebeu pergunta? Então, eu quero receber pergunta. Sabe, outra dúvida que é bastante recorrente? Durante o período escolar, as dúvidas sobre ensinar ou aprender são várias. Qual é a real função da escola? E aí é uma dúvida para muita gente, principalmente quem está ali aprendendo, o professor que está ensinando, os pais que têm uma expectativa, que cobram bastante da escola, cobram bastante do professor e cobram muito da criança que está ali, muitas vezes, sofrendo uma situação de sofrimento e que não é respeitado o seu tempo. Né? Então, quando a gente fala em função da escola, qual seria esse entendimento? Nós temos que obedecer um currículo fechado, pré-estabelecido. São esses os pontos principais para o desenvolvimento das crianças? E eu não digo só das crianças com deficiência, de todos os alunos. Até quando é observado o ritmo, o tempo, a forma com que cada um aprende? Eu acho que é importante a gente também perguntar, será que você conhece o seu aluno? Será que você sabe qual é a história dele, qual é o percurso, o que deu certo, o que deu errado, que apostas já foram feitas? Porque é a partir desse convívio, é a partir desse encontro com esses estudantes que a gente também vai encontrando essas possibilidades. Vou até além. Você, enquanto pai, enquanto mãe, enquanto professor, enquanto aluno, até que ponto vai essa relação para eu conseguir te ajudar e para eu conseguir aprender? Quanto que é estabelecido eu enquanto pai? Será que ali, na minha expectativa, quando eu estou ali gestante, que eu estou grávido, que eu estou grávida, qual é a minha expectativa para essa criança? Como que eu imagino essa criança? Eu imagino ali, eu quero que meu filho nasça perfeito. E se essa criança nasce com síndrome de Down, Aline? E agora? É muito complicado para esse pai, para essa mãe, para essa escola. São coisas assim, não são comuns. Não é uma situação comum, não é aquilo que é esperado. Então, como que se reage? Como a sociedade reage com essa mãe? Como que essa sociedade reage com essa criança? Então, quando nós temos uma sala de aula em que 2% das crianças, é esse número mesmo, né, do fundamental dos anos iniciais, estão com deficiência, não é uma coisa comum. Não é? O professor ele não está ali com 30 alunos e com essas crianças. Não são 30 com deficiências e mais 2 alunos. Opa! Quero comentar isso. Antes eu quero mandar um beijo para a Tabata, de Vargem Grande, para o Nilson, de Suzano, para a Isa Mara, de São Paulo, Silvia, de Osasco. Gente,
Tem dúvida para mandar? Tem algum comentário? Quer contar a sua história? Manda pra gente comentar. O tempo dessa live já está passando e é curto. Agora, respondendo sua dúvida, como que a gente lida, né, com esse desafio? Por que isso, né, a gente tem essa questão da maternidade solitária, mas a gente também ouve o professor dizendo que é muito solitário. Aquele que tenta fazer algo diferente, não encontra apoio. Você daria algum exemplo prático, assim, de como que eu posso fazer diferente? Porque essa questão, a gente não conviveu com muitas pessoas com deficiência, né? Uhum. Se a gente pensar no padrão médio da população, que são de 15%, segundo a Organização Mundial de Saúde, a gente olha para o cenário da escola, o professor fala, mas ainda eu tenho muitos alunos com deficiência na minha turma. E aí, desses 15%, quando a gente olha o ensino fundamental, tem muitos, tem 3%. Quando chega no ensino médio, 1,4%. Chega lá no ensino superior, 0,4%. Então, assim, a maior parte das crianças que estão fora da escola tem alguma deficiência. Mas eu penso que isso vem já da nossa... nós podemos verificar isso nas políticas públicas, como isso vem alterando. Isso vem já de um sistema em que, há muito pouco tempo atrás, eu digo isso alguns séculos atrás, 200, 300, em que as pessoas tinham, se você ficasse cega, você não servia mais para a sociedade. Então, simplesmente podia te matar. Se a criança nascesse com algum tipo de deficiência, simplesmente não tinha valor para a sociedade, então ela poderia ser executada. E aí nós vamos num crescente, onde o ser humano é visto na sua potencialidade, é visto nas suas individualidades, e aí nós vamos chegando a um respeito ao outro. Em 1988, quando começa a se observar com a lei da Constituição, que começa a se observar os direitos da criança com deficiência e como isso vai ampliando e garantindo que eles não sejam somente integrados, mas sim incluídos. E qual a diferença disso? A integração e a inclusão? O que você chamaria de uma escola inclusiva? O que é uma escola? Eu gosto muito do exemplo daquele garoto, não sei se você viu daquela escola do Amapá, em que de uma escola do Amapá, que ele aprendeu Libras, mas não só ele, a escola inteira teve aula de Libras. Então ele conseguia se comunicar, ir para a escola, era ampliar os horizontes, ele se sentia parte. Agora, se somente ele aprendesse Libras, isso é inclusão, Aline? Não. Então aí seria uma integração. Então é importante de sinalizar assim, então, o que é inclusão? É quando aquele aluno ele está dentro daquele contexto, participando, aprendendo, interagindo com os colegas. Na medida em que ele fica de lado, e aí já não é inclusão. Você sabe que isso me incomoda? Sabe por quê? Porque eu ouço muitos meus colegas que respeito muito dizer, eu tenho 30 alunos mais um de inclusão. E quando isso acontece, e é comum, porque nós sabemos da angústia desse professor, e ele fala, a inclusão não é algo positivo. Mas aí, trabalhando com eles, eu percebo que eles se incomodam não com a inclusão, mas sim com a exclusão. Que é onde, quando se coloca uma sala de aula que não está preparada, um ambiente que não está preparado, com uma sociedade ali que eu digo, com uma comunidade que não engloba esses alunos de uma maneira adequada, pode-se dizer que isso é exclusão e não inclusão. Os professores, os alunos, os pais, a gestão da escola, as parcerias e a comunidade têm que estar engajadas para que realmente isso se dê como inclusão. Nossa, tem tudo a ver com a dúvida que a gente recebeu da Silvana. Antes eu queria mandar um beijo para a Anne de Mogi, para a Janaína de Caruaru, Nossa! para a Vanessa de Aparecida. E a Silvana diz o seguinte, o que fazer para que os professores se sintam abertos para acolher esses alunos? Porque a gente está falando aqui que isso suscita desafios, mas a gente precisa não, né? Porque isso está garantido como direito. O direito de acesso à educação, a uma educação de qualidade na escola comum, é o direito de toda criança. E não seria diferente para as pessoas com deficiência. Como que eu faço para fazer mais gente embarcar nessa? Então, parte primeiro de uma angústia que os professores têm de não se sentir formados, não terem uma educação na faculdade que garanta isso. Mas aqui todo professor sabe que aprender a dar aula se dá mesmo na sala de aula ali.
Então, quando o professor ele está disponível, ele está disposto, e olha, cada exemplo que nós temos, dele ir ali e buscar, porque ele é o cientista ali, ele é o pesquisador do ensino-aprendizagem. Mas eu acho que é importante de apontar que, embora ele seja uma peça fundamental, ele sozinho não garante. Não garante, assim. E é natural que durante esse processo ele não encontre respostas para muitas coisas. Com certeza. E é por isso que para trabalhar com a educação inclusiva isso pressupõe um trabalho coletivo por definição. Então, quanto mais gente participar desse processo, que é aquilo que a gente fala da educação que faz sentido. O aluno não é meu, o aluno é da escola. Nosso. Então, quando se fala em unidade escolar, é onde se criam os laços, onde cada um se dá as mãos para entender o problema, a dificuldade que se está enfrentando, e essa troca de saberes, essa busca, esse bichinho do estudo que o professor já nasce com, né? A pessoa da educação nasce com, que é o se doar ao outro, entender o outro próximo, que faz toda a diferença. E aí, partindo disso, isso tem tudo a ver com o que a Karen também mandou, que é a diversidade estará sempre presente com ou sem deficiência ou transtorno. Para além das barreiras que estão presentes, vocês concordam que é preciso investir não somente na pulverização desses direitos, mas na formação da equipe, docente ou não docente? Como viabilizar isso? Isso parte primeiro de quebrar muitos dos paradigmas, né? Como eu entendo a educação exclusiva e a inclusiva, incluo a todos, independente da criança ser alta, baixa, gorda, magra, que o professor ser azul, cor-de-rosa, de bolinha, o importante é entendê-los nas suas especificidades e fazer uma formação que contemple, assim, que seja customizado, aderente, que seja junto àquela equipe de professores e aquela equipe escolar. Eu acho que é importante a gente trazer algum exemplo concreto que a gente está falando. Então, por exemplo, eu quero que depois você comente e dê outros. Tá bem? Quando a gente pensa na flexibilização de estratégias, por exemplo. Sim. A gente tem um aluno que tem uma memória visual muito interessante, né? Ele aprende melhor com esses recursos visuais. Só que aí, quando a gente olha para o alunado, de uma forma geral, não é só ele que aprende isso melhor, com recursos visuais. Então, a multiplicidade de linguagens, de estímulos, de estratégias faz toda a diferença. Mas que dica que você daria para esse professor, né, para essa professora, para tornar isso na concretude mesmo? Assim, para eu chegar lá na segunda-feira e eu conseguir fazer algo diferente? Então, existem algumas maneiras, ou eu vou trazer um exemplo de um professor que nós ouvimos essa semana que eu achei bem interessante, depois a gente acrescenta algumas outras coisas, tá ali. Ele falou que o aluno dele era excelente, ele fazia contas de cabeça com relação ao dinheiro. Nossa, ele morava ali na comunidade, fazia contas assim, só que na hora de estabelecer, de fazer a continha, ele não dava conta. Ele não conseguia montar a continha. Quando ele trouxe para a linguagem do dinheiro, fez todo sentido para ele. Ele conseguiu entender o porquê daquela continha e o que era aquela continha. Então, na prática para ele conseguiu ligar o que a vivência dele com aquilo que estava sendo ensinado. Então, o que a gente está falando é que a educação inclusiva é a educação que faz sentido, né? É a educação que dá vida. Isso. Então, isso não tem a ver só com o estudante com deficiência, a gente está falando para todo mundo. E outra, e que esse processo de aprendizagem não é só para os estudantes, é para o professor também. Mas, Aline, e se essa criança tiver um laudo? O laudo ele não define o estudante. Ele não define o estudante, mas não é um profissional da medicina, um médico, um psiquiatra, um neurologista, que traz esse laudo. Que peso que eu tenho que ter, que eu tenho que dar a esse documento? Ai, que pergunta difícil. O laudo, ele vai te dar, do ponto de vista da saúde, o que aquela criança tem, mas ele não define aquele estudante porque ele pode ter a mesma deficiência. Duas crianças com síndrome de Down aprendendo de formas totalmente diferentes. A deficiência jamais vai definir
o que ele vai precisar. Tá. Então você quer me dizer que se eu tiver a Aninha e a Andrea com síndrome de Down, apesar delas terem, as duas serem laudadas, elas têm um jeito diferente de aprender da outra. Uma é mais auditiva, a outra é mais visual, a outra é mais musical, a outra é mais biológica, uma gosta mais de tímida, a outra é mais extrovertida, a outra gosta de esporte, a outra não. Elas têm personalidades diferentes e aprendem de formas diferentes, e é isso que o professor tem que fazer, não é o médico. É isso mesmo? É porque a escola é o lugar, né, do pedagógico, não da saúde. Não. Cada um no seu quadrado. Perfeito. Mas todo esse percurso, né, dessas terapias de reabilitação, elas podem ajudar esse professor a conhecer esse percurso do estudante. Às vezes ele chega cansado de tantas coisas, aí entende porque ele fica irritado, por exemplo, ou fica com tanto sono. É importante saber o que acontece, mas é importante saber com os outros também. Mas não é isso exatamente que vai dizer qual é o percurso, qual é a estratégia mais acertada, enfim, que vai definir, não é a saúde que define, não é o professor. Então, se nós pegarmos um laudo, isso daí não define a criança e eu preciso conhecê-la. Se a criança que não tem deficiência, as especificidades do aprendizado dele fazem toda a diferença. Eu conhecer um aluno que não precisa de apoio, que não tem barreiras, ajuda. As especificidades da criança com deficiência são primordiais e essenciais serem mapeadas, trazidas, entendidas para que dê certo o aprendizado dele, não é isso? É isso aí. E aí, sem querer, você acabou respondendo a pergunta da Tabata, de Vargem Paulista. A Tabata perguntou. Ela perguntou qual é a maior contribuição que o professor pode dar a esse aluno. Você acabou de dizer. Opa, que bom, Tabata. Agora eu vou ler mais uma dúvida aqui. Que é da Patrícia Mendes, de Fortaleza. Oh, delícia, adoro Fortaleza. A real inclusão demanda uma rede de apoio que ultrapassa a dimensão terapêutica. Maravilhosa você. É necessária uma mudança no currículo quando a gente fala de flexibilização, da relação com a comunidade, com os índices de excelência, tudo isso está em jogo e está posto na mesa. Como que a gente lida com essa questão? As altas expectativas, elas têm que ser postas de lado nesse caso, Aline? É muito curioso, porque geralmente, quando a gente pensa em inclusão, a ideia automática que gruda é que nivela por baixo. Então vamos fazer o mais fácil, vamos fazer só o que ele dá conta, com antecipações, né? Porque eu nem vi exatamente se ele dá conta mesmo. Altas expectativas é você dar espaço para que ele consiga desenvolver o melhor dele em relação a ele mesmo. No tempo dele, né? No tempo dele, e conseguindo, assim, tentando criar uma forma, um espaço para que ele possa expressar essa aprendizagem de formas diferentes. E que ele tenha desafios, como você está dizendo. Que desafios, mas que ele consiga dar conta. Não colocar em precipício e esperar que ele dê conta. Né? Então, esses desafios têm que estar muito costurados. Então, dentro do currículo, o que ele dá conta de fazer? Mas não é uma limitação. Exatamente. Veja bem, o que ele dá conta de fazer é flexibilizando, diferenciando estratégias para igualar condições e oportunidades. Então, se eu opto por uma flexibilização que parta por uma diminuição, que hora que eu vou avançar? Não vai. E aí outra coisa que assim é muito discutido nas escolas é essa questão do apoio dos profissionais, né? Como que esses profissionais eles chegam na escola para ajudar esse aluno? Isso de fato, de ter uma pessoa ajudando o tempo todo, garante o aprendizado dessa criança? É bem interessante, porque com a Lei Brasileira de Inclusão, ela traz essa orientação, né, de que pessoas com deficiência têm direito a um profissional de apoio. Isso quer dizer que toda criança precisa de um profissional de apoio? Vamos além. Até que ponto esse profissional de apoio ele está ajudando, ele faz parte do processo e quando ele começa a fazer que é o caso de muitos pais, né? Aquele cuidado excessivo, o exagero ali na parte cognitiva, às vezes acaba bloqueando e não permitindo aquele desafio que nós falamos agora. E tem uma outra questão, né? Da terceirização do cuidado. Então, a responsabilidade de incluir fica para esse profissional de apoio, enquanto o professor fica com os outros.
Exato. Então, quando a gente fala do processo educacional... 35 mais um. Opa! Quando a gente fala de trabalhar coletivamente, é inclusive visando a autonomia desse estudante. Com certeza. Que caminhos a gente pode escolher para que ele possa avançar mais. Pode ser que em alguns casos ele demande a presença profissional de apoio e amanhã não precise mais. Mas isso, né, dado com objetivo, com planejamento, com expectativas altas para o desenvolvimento dele. E acreditando, né? Mas isso passa por uma ressignificação do olhar. Se eu não olhar para essa criança enxergando que existem possibilidades, que aquela criança pode, enquanto que isso ajuda no desenvolvimento dessas crianças, né? Tem um caso muito interessante de 2 alunas com autismo. E elas tinham, assim, entraram mais ou menos na mesma idade, muito parecidas, com características muito parecidas. E uma delas, eu lembro muito bem, é Cristiane e Andréia. E uma delas eu encontrei há pouco tempo, a Cris. Ela continuou na escola, a família apoiando, a escola junto, assim. E ela chegou para mim e falou assim: Cíntia, eu já sei o que eu quero fazer. Ela não tinha autonomia nenhuma. Ela não usava o banheiro, ela não conversava, ela não tinha autonomia. Ela chegou para mim agora com 15 anos e falou: Cíntia, eu já sei o que eu quero fazer na vida. Eu, o quê? Eu quero ser vendedora de loja, porque eu quero ajudar as pessoas a ficarem bonitas, assim, com uma autonomia, uma felicidade. E que um tempo, assim, tive as notícias da outra menina, que tinha deixado de ir para a escola, tinha deixado de socializar, a cadeira ficou pequena, então ela se ficava pelo chão. Então, lógico que estavam acompanhando, tentando ajudá-la, mas ela não se comunicava, não tinha autonomia. Então, faz muita diferença, né? Faz toda a diferença ter esse espaço, essa oportunidade ou não ter. E é bem interessante a gente falar disso, assim, porque o modelo de educação que a gente conhece é homogeneizador. E a proposta que a gente está trazendo aqui é uma mudança de lógica. Uma mudança de lógica que para de relativizar as pessoas que ficam fora. Que para de aceitar que tem alguns que são café com leite. Né? A gente está falando como garantir, como favorecer, como ampliar o acesso ao conhecimento, como democratizar o acesso a esse conhecimento, a autonomia, para que esses estudantes, tal qual os colegas sem deficiência, eles sejam protagonistas, sejam sujeitos à sua própria história, que eles possam viver e escolher o que eles querem, como ela quer ser uma vendedora, e que não seja uma geração que não tenha essa oportunidade de trabalhar, de seguir seus sonhos, de constituir sua família, porque sempre vai ter alguém que vai definir qual é o teto de desenvolvimento, até onde ele pode ir, o que ele não pode, o que ele não consegue. E isso me traz a história do Matheus. Ai, que lindo, paixão da minha vida. Ele tem 20 anos, é super autônomo, ele fala inglês, ele é um menino que conhece a Ivete Sangalo, vive para dança, menino alegre, faz umas lives maravilhosas. Depois até falo do Matheus, assim, quem quiser conhecer, pergunto para ele se é ok, mas eu tenho certeza, porque ele é demais. Ele tem síndrome de Down. E é super autônomo, está trabalhando. Quantos anos ele tem? 20. Mas ele vai para todo lugar sozinho, ele foi viajar de avião sozinho. Lógico que isso foi foi porque a mãe acreditou, porque a escola acreditou, porque a família apoiou, mas isso não define o Matheus, foi porque ele conseguiu vencer as barreiras que foram postas e que foi propiciado para ele, ferramentas para isso. É isso. Olha, então, a gente está chegando no final deste bate-papo, e aí eu queria aproveitar, já que a gente está encerrando essa conversa, que é tão curta, gente, chama a gente de novo para falar sobre isso. Eu queria que se você pudesse dar uma dica de ouro para quem está assistindo agora, o que você diria, assim? Que todos somos diferentes e que quando olhados e valorizados nas nossas diferenças, a nossa tendência é expandir. E expandindo, nós aprendemos. Falei que ela era maravilhosa, gente. Maravilhosa,
Gente, eu quero agradecer a presença de todos vocês, agradecer pelas perguntas. Meninas, foram todas ótimas. Continuem mandando suas perguntas aqui ao longo dos comentários, as pessoas continuam conversando, então fiquem super à vontade para dividir a história de vocês. Eu agradeço a Elos pelo convite e é isso aí, como sempre com a gente.